Você conhece as disciplinas cristãs fundamentais para manter a saúde espiritual do servo de Deus? Se você não conhece, vamos aprender agora na IBD. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Sou o pastor Rodrigo, você está no meu canal e hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 11, que tem como tema o espírito humano e as disciplinas cristãs. Nosso texto áureo está baseado em 1 Timóteo 4:8, que nos diz assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Hoje nós vamos aprender algo muito importante sobre a piedade. Até eu fiz uma pesquisa, tem muitas pessoas que confundem piedade com misericórdia. Apesar de ambas oferecerem boas atitudes por parte daquele que a possui, piedade e misericórdia não são a mesma coisa. Então fique comigo, eu vou explicar para você algo muito lindo aqui. A misericórdia você estende, a mão, a compaixão. Não que a piedade não faça a mesma coisa. Mas tem pessoas que dizem assim, tende piedade de mim e use de misericórdia. E acha que a piedade é usar de misericórdia e não. Nós vamos ver aqui que piedade está relacionada à dedicação em servir a Deus. Uma pessoa piedosa é uma pessoa dedicada, uma pessoa devota. Então esta lição vai servir para que você entenda o que é piedade. E aí você vai compreender a importância das práticas cristãs. Práticas que geram uma disciplina espiritual diante de Deus, uma disciplina no trabalho, na obra do Senhor. E nós veremos quais são essas práticas que nos tornam piedosos diante de Deus. Verdade prática. As disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. Leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo 4, 6-8 e 13-16. Aleluia. Objetivos da lição: explicar o conceito bíblico de piedade, distinguindo entre sua dimensão interna e externa. 2. Despertar os alunos, ou despertar nos alunos, a consciência da necessidade de uma prática regular e perseverante das disciplinas espirituais. E 3. Conscientizar os alunos que as disciplinas espirituais são ferramentas essenciais na batalha contra as forças do mal. Questionário: o que é a piedade? É aqui onde muitas pessoas vão aprender, e isso é muito importante. Hoje, quando se fala, você é piedoso, as pessoas pensam assim, uma pessoa misericordiosa, bondosa. Lógico que o piedoso vai também usar de misericórdia, vai usar de bondade, mas nós temos que trocar a ideia original aqui, trocar a ideia para abraçar a ideia original. Qual é a ideia original de piedade? Nós vamos aprender aqui. Quando você ouvir falar em piedade, lembre-se da palavra dedicação em servir. Dedicado, uma pessoa dedicada para com Deus, para com os interesses de Deus, para com a obra de Deus. Esta é uma pessoa piedosa. E nós vamos ver aqui que essa pessoa dedicada não se dedica para se aparecer. Ela não se dedica para se aparecer, para se exibir, para se mostrar, não. Ela se dedica porque ela ama a Deus. Ela tem prazer em servir a Deus. E este prazer humilde faz com que a pessoa seja uma pessoa piedosa de forma sábia. Nós vamos ver aqui a importância da piedade com humildade. Porque piedade está relacionada à dedicação em servir a Deus, no envolvimento diante de Deus, no envolvimento na obra de Deus, mas deve ser uma piedade carregada de humildade.
para não se transformar numa piedade que está apenas no âmbito da religiosidade. Como assim? Viver como os fariseus, que eram piedosos, cheios de práticas, cheios de ritos, cheios de extremismo, para se aparecer, para se mostrar. Não é isso que Deus quer. Deus quer, guarde essas duas palavras. Deus quer uma dedicação humilde. A pessoa ela vai se dedicar, automaticamente ela vai se destacar em alguma área. Ela vai fazer frente em alguma área. Ela é uma pessoa piedosa, ela vai se destacar. Mas devemos pedir a Deus humildade, porque esse destaque deve mostrar a Cristo, deve evidenciar a Jesus. E nós vamos aprender aqui aquela frase tão famosa dita por João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. A verdadeira piedade é carregada de humildade. Tá? Então, o que é piedade? É ser dedicado, devoto, com muita humildade diante de Deus. Naturalmente, ela vai se destacar, mas é um destaque que vai sempre glorificar a Deus. A pessoa não vai tomar nenhum tipo de glória. 2. Quais as principais disciplinas espirituais? 3. O que Jesus recomendou sobre a prática das disciplinas espirituais? 4. Qual o perigo da diminuição das disciplinas espirituais? O perigo é abandonar o primeiro amor, né? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A pessoa vai esfriando, vai se distanciando de Deus, vai diminuindo as práticas que o tornam piedosa, que o tornam uma pessoa saudável. 5. Que relação tem as disciplinas com a luta espiritual do cristão? Introdução. Nesta lição, estudaremos sobre a importância das disciplinas cristãs. Partiremos do conceito de piedade. Então, piedade está relacionada à disciplina, a práticas, a envolvimento, a ações, a atitudes, a uma dedicação diante de Deus com a sua obra. Partiremos do conceito, e não só com a obra, mas também no âmbito devocional. A lição vai falar muito aqui sobre oração, leitura da palavra, jejum. Eu até coloquei algo a mais aqui, tá? Então veremos que as disciplinas cristãs fazem parte de uma vida piedosa. Como o corpo precisa ser alimentado e exercitado todos os dias, o espírito precisa de disciplinas diárias para seu fortalecimento. As principais são a oração, o jejum e a meditação na palavra de Deus. Eu, Rodrigo Gomes, teria acrescentado aqui a união com os cristãos diante de Deus. Isso é uma disciplina que nós não devemos tirar da nossa vida. Estar unido. O salmista diz, Salmo 133, que é nessa união, você está envolvido com os filhos de Deus, que vem a bênção e a vida para sempre. Então eu teria colocado aqui, porque senão dá margem aqui, irmãos, tem que tomar cuidado. Já tem muitos desigrejados por aí que dizem, não, mas eu oro, eu jejuo, eu medito na palavra de Deus e eu não preciso ir na igreja. Então eu teria colocado aqui a oração, o jejum. É claro que o fato de estar aqui só essas 3 disciplinas, lógico, em hipótese alguma, o autor aqui está querendo dizer que sejam somente essas 3. Não, mas eu já deixo aqui no início da lição. Resgate aqui mais essa disciplina aqui. Estar congregando, estar unido aos filhos de Deus. Isso é uma disciplina que não podemos excluir da nossa vida. Por isso que o escritor aos Hebreus diz em Hebreus 10:25, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Não podemos deixar, tá? Primeira parte, a piedade e as disciplinas cristãs. Primeiro tópico, o exercício corporal e piedade. Vamos entender algo aqui. A palavra piedade vem do latim pietas, que é a forma substantiva do adjetivo pius, que quer dizer zeloso, obediente.
A palavra latina, pietas, abrange um senso de serviço dedicado, tanto para com os deuses, quanto para com a família. Calma que eu já vou explicar para você o porquê disso. Também para com a pátria e outros. Originalmente, essa palavra não era um termo exclusivamente religioso, mas com o tempo, especialmente no contexto cristão, o significado de pietas evoluiu para abranger dedicação em servir a Deus e ao próximo. Então, pietas era uma palavra usada no contexto romano para várias coisas, mas sempre com a ideia de dedicação. Uma pessoa dedicada, comprometida, esforçada, sempre atuante. Com o passar do tempo, essa dedicação na obra, na igreja, diante de Deus, perante o próximo, recebeu também o termo pietas, uma pessoa piedosa, dedicada. Letra B. Quanto ao exercício corporal, o exercício serve para esta vida, ao passo que a piedade serve para a eternidade. Então, quando Paulo... E aqui, irmãos, ninguém sabe exatamente o que estava na cabeça do apóstolo Paulo. Porque se você for ler o contexto e o pós-texto, você não encontra um assunto ali acerca de esportes. Você não encontra. E o apóstolo Paulo está conversando, de repente, do nada. Ele diz, o exercício para pouco aproveita. O exercício físico. Para pouco aproveita. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Então Paulo, num lampejo, teve uma ideia, se voltou para imaginar que uma pessoa que esforça-se fisicamente vai ter um proveito, vai ter um resultado. Eu acredito aqui que Paulo está querendo ensinar acerca do resultado. O exercício físico gera um resultado, gera um benefício, mas para o corpo. E é momentâneo, é para esta vida. Agora, Paulo não está dizendo, em hipótese alguma, irmãos, que não é para fazer atividade física, não. Atividade física é muito saudável, é proveitoso, caminhada, um exercício físico. Tem que vigiar com a questão de onde você vai fazer essa atividade, né? Não ficar muito exposto à sensualidade das pessoas ou das academias, etc. Se você quiser fazer até uma academia, se houver um horário onde tem menos exposição de pessoas, e as pessoas hoje, muitas que não temem a Deus, se expõem de forma muito vulgar. Então, dependendo do horário, até o ambiente não serve, não é saudável para o cristão. Mas, isso aí é pessoal, cada pessoa, né? Como diz a Bíblia, né? Cada ser humano vai dar conta de si no dia do juízo. Nós recomendamos que a pessoa não se exponha num ambiente de muita lascívia, muita sensualidade. Não. Agora, o que acontece? O apóstolo Paulo não está dizendo que é ruim. Paulo está dizendo que tem um proveito, mas para o corpo. Aí ele está dizendo que a piedade, ela tem proveito para o corpo, tem proveito para a alma, tem proveito para o espírito, e não é só para esta vida, é para toda a eternidade. Então a piedade, irmãos, a dedicação, o esforço, né? Assim como uma pessoa ela começa a suar fazendo atividade física, a pessoa que se dedica na obra de Deus, ela coloca o corpo ao trabalho também e vai até suar. A pessoa está se dedicando na obra, vai fazer uma visita, vai fazer um evangelismo, vai para a oração, consagra a sua vida, faz um jejum, está sempre estudando a Bíblia, ela está colocando o corpo na mecânica da ação, e isso vai gerar uma atividade, um condicionamento físico. É muito bom, muito importante. Mas esse primeiro tópico aqui, exercício corporal e a piedade, ambos têm resultados. O corporal, pouco proveito. Por quê? Outra coisa importante que é bom mencionar aqui, irmãos, que se for para comparar o exercício corporal e a piedade, o exercício corporal tem menos proveito do que a piedade. Ou seja, a piedade é mais importante para o cristão. Então, redobre a tua atenção aqui. A pessoa tem o seu corpo e ela coloca o corpo muito mais a serviço da sua estética
eu acho que você tem que rever os teus conceitos, né? Eu falo você na primeira pessoa, não que os irmãos que estejam me assistindo aqui estão passando por isso, não. E até porque os irmãos que estão aqui, possivelmente, a certeza, né? 100% de certeza que estão aí mais interessados na piedade do que colocar os interesses de estética em primeiro lugar, né? Estética e condicionamento físico. Mas, lembrando que, esses dias eu até aconselhei um irmão, ele falou para mim assim, já estou pensando em me dedicar mais no ministério da palavra do que nas aulas de jiu-jitsu, que ele faz jiu-jitsu, né? E há uns anos atrás trabalhava como segurança e tal. Eu disse, olha, você pode, não tem problema você fazer ali um exercício para manter o condicionamento, quantos anos você está fazendo? Só que a Bíblia fala que existe algo mais importante. E se você está recebendo no teu coração o desejo de se dedicar mais na obra de Deus, com certeza a piedade ela é muito mais importante do que a atividade física. Isso sem dúvida nenhuma. E aí ele entendeu, e ele disse que vai focar mais no ministério, porque o tempo que ele estava tendo, ele estava focando mais na atividade física, nos treinos. Eu disse, olha, Deus tem um projeto na tua vida. Tem pessoas, não tem problema nenhum. Até como disse o pastor Marco Feliciano, por que eu não posso, Senhor? E outro pode. E aí, disse que Deus falou para ele, porque eu tenho um plano diferente na tua vida que eu não tenho na vida do outro. Então, se você está recebendo esse entendimento para se dedicar mais na obra de Deus, outros até podem. Deus trabalha com cada um de formas diferentes, mas você, Deus tem um plano diferente. Então, se dedique mais, seja mais piedoso, mais dedicado no ministério, na obra, do que com o exercício físico e as atividades físicas, tá? Porque a piedade é muito mais importante. Então, quanto ao exercício corporal, este serve apenas para esta vida, ao passo que a piedade serve para toda a eternidade em todas as áreas, né? A atividade física serve apenas para um condicionamento físico, é claro que vai ativar a produção de hormônios, que vai deixar também um bem-estar emocional, né? Vai trazer um bem-estar para a alma e até mesmo para o espírito. Mas tem que dosar, viu? Tem que dosar para que isso não roube o tempo que é para Deus e não se torne uma idolatria. Tem pessoas que idolatram o próprio corpo com a questão da atividade física. Então, tem que ter equilíbrio, tá? 2. Piedade interna e externa, letra A e letra B. Entre os gregos, a palavra piedade, do grego eusébia, tinha o sentido de dedicação ao serviço religioso. Com inteireza de coração, não era só uma questão para... hoje tem a questão do ritualismo, né? Tem os rituais, eu vou lá e participo, e eu preciso disso para manter aí um status social de religiosidade. Mas o coração não tinha prazer no que estava fazendo. Então não é isso, não. Eusébia significa dedicação ao serviço religioso com inteireza de coração. Letra A. Entre os gregos, a palavra piedade, do grego eusébia, tinha o sentido de dedicação ao serviço religioso com inteireza de coração. Não era só uma religiosidade para manter uma aparência social, que as pessoas vejam, né? A pessoa dedicada, só que a pessoa não tem prazer, faz só para se aparecer. É o que os fariseus estavam fazendo, né? Não é isso. O original da palavra é uma dedicação com inteireza de coração, sem relação com religiosidade, para viver de aparência e se exibir perante os homens. Conforme Mateus 23, 5 e 6. Jesus deixou isso em relação aos fariseus, que queriam se exibir, mas não tinham inteireza de coração, não tinham prazer naquilo que estavam fazendo. Então, a palavra piedade no grego mostra uma dedicação, mas também uma inteireza, porque o eu fala da própria pessoa mesmo, tá? Da própria pessoa mesmo. Piedade, letra B. Piedade, conforme a Bíblia, são as práticas dedicadas dos cristãos
de forma humilde, voluntária e com prazer. Isso é piedade. Confere lá Tiago 1:27, João 4:24, também João 13:34, 35 e Atos 6:3 e 4. Lembrando, irmãos, que quando a lição falou ali as práticas, disciplinas mais importantes, oração, jejum, leitura da palavra, os apóstolos disseram que iriam se dedicar ao trabalho, ao ministério da palavra, mas eles usam a expressão no plural, nós. Então isso significa que tem que estarem juntos, estudando a palavra. Então é de suma importância, por isso que eu falei que eu colocaria ali colocaria 4 principais disciplinas. Tá? Congregar, estar junto, exercitando o estudo da palavra. Porque está crescendo no mundo o movimento aí dos desigrejados, que acham que pode agradar a Deus, ter disciplinas espirituais. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo, não preciso de igreja, mas na verdade não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina estar juntos, estudando a palavra juntos, admoestando-vos uns aos outros, diz a Bíblia. Quando vos reunir, disse Paulo, que haja salmos, cânticos espirituais, que haja admoestações. Essa união precisa existir. É uma grande disciplina que gera saúde. Estar unido com a igreja, congregando com os cristãos, aprendendo mais da palavra de Deus no vínculo do amor. Tá? Então, piedade interna e externa. A pessoa tem que ter pureza no coração, sentir prazer naquilo que faz, sem querer se exibir e chamar a atenção de ninguém. É para Deus e com amor ao próximo. 3. Piedade e discrição. Letra A, letra B. A verdadeira piedade deve levar o ser humano, isso aqui é muito importante, irmãos, um dos principais tópicos da lição. Redobra a tua atenção aí. A verdadeira piedade deve levar o ser humano a se aproximar mais de Deus e de sua obra e, consequentemente, tornar-se mais humilde, conforme João 3:30, Mateus 11:29, também Mateus 23:11. Isso aqui é muito importante, está aqui nos slides, você pode aproveitar, baixar os slides. Estamos ainda em Black Friday, tá? A Black vai até dia 15 de dezembro, imperdível. Aproveita, tá tudo ali disponível para os irmãos e você pode ser ricamente edificado através desta grande promoção de Black da CAT. Letra B. Antes, porém, lembrando, nós vamos fazer a nossa oração no final, tá, desta aula e vamos também pedir a bênção de Deus a todos os irmãos que estão enfermos. Mas vamos lá, já colocamos esta lição nas mãos do Senhor, como sempre. Nós estávamos aqui orando, né, antes de gravar. Eu quero ganhar tempo aqui, vamos lá. Visto que a dedicação dos filhos de Deus é integral e aparente, é impossível servo piedoso. Irmãos, essa expressão é uma expressão minha, tá? Eu gostei disso aqui. Servo piedoso, tá? Visto que a dedicação, analise comigo, a pessoa se dedica. A dedicação é integral. Como assim, pastor Rodrigo, integral? Espírito, alma e corpo. É impossível eu não ser notado quando eu estou me dedicando. Sempre na igreja, sempre tomando a frente nas atividades, envolvido com a obra, envolvido com Deus, numa busca diante de Deus, iniciando uma campanha de oração, iniciando um jejum, uma consagração, iniciando um evangelismo, iniciando visitas, fazendo social, angariando fundos. É impossível a pessoa não ser notada. É uma dedicação integral, espírito, alma e corpo. Então, por ser integral, vem comigo, visto que a dedicação dos filhos de Deus é integral e aparente, é impossível o servo piedoso não ser percebido em sua prática de fé. É impossível. Contudo, vírgula, o servo piedoso deve ter o mesmo sentimento que teve João Batista e sempre dizer: convém que ele cresça e eu diminua. Ele quem, pastor Rodrigo? O Senhor Jesus.
A honra e a glória sempre para o Senhor Jesus. João 3:30. Visão geral, primeira parte. A verdadeira piedade se manifesta por meio de atitudes internas e externas de devoção a Deus, fundamentadas em disciplinas espirituais como a oração, jejum, a leitura da palavra e, palavras do pastor Rodrigo aqui, a união com os irmãos na igreja. Ponto. Pode colocar essas 4 disciplinas aí, que é 100% bíblico. Vamos lá? 2. O desafio das disciplinas espirituais. Primeiro tópico, a analogia do corpo. Letra A, letra B. Assim como o corpo humano pode entrar em estado de sedentarismo por falta de atividade, o espírito e a alma podem esfriar e perder o ânimo e também a vontade pelas disciplinas espirituais. Confere Mateus 26:41. Letra B. Os antigos mestres diziam, quais mestres, pastor Rodrigo? Os meus mestres. Os antigos mestres diziam que o peixe fora d'água morre e a brasa longe do braseiro apaga. Assim é o crente que abandona a congregação e as disciplinas espirituais. Confere Hebreus 10:25. Não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. A pessoa começa a esfriar. Tem um rapaz que vai na igreja onde eu congrego, na sede ali, e ele sempre, quando ele me vê, ele fala assim: ô pastor Rodrigo, Bíblia e culto. O resto acontece naturalmente. É isso aí. Ele não esqueceu. Ele aceitou Jesus. Eu me lembro na Manhã com Deus, que eu dirigia a Manhã com Deus aqui na cidade. Toda quinta-feira, das 9 às 10, era um culto de 1 hora. Isso antes da pandemia. E eu sempre dizia para os irmãos, querem ter prosperidade em todas as áreas da vida? 2 coisas importantes. Bíblia, porque tudo parte da palavra de Deus. O ânimo, o desejo, o apetite pela oração, o desejo por Deus, pela salvação, tudo parte pela palavra. Ela que é viva e transforma o ser humano. Então eu dizia, quer ser próspero em todas as áreas da vida? 2 coisas, Bíblia e culto. Bíblia em casa, todo dia, e na igreja, com os mestres. Por que você acha que Deus levantou, lá em Efésios 4:11, 5 ministérios, 5 classes de homens? E mulheres também, existem doutoras, ensinadoras da palavra, pregadoras. Por que você acha que Deus levantou? Só para dizer que tem? Não. O versículo 12 explica. Visando o aperfeiçoamento dos santos. Então é muito importante estar na igreja, aprendendo a palavra com os irmãos. E ontem mesmo, esse rapaz me encontrou no final do culto, olhou para mim e disse: pastor, Bíblia e culto, segredo da prosperidade. O resto vem. Vontade de orar, vontade de jejuar, envolvimento na obra, tudo vem. Mas tem que ter Bíblia e culto. 1 vez por semana no mínimo, igreja, cultuando a Deus com os irmãos e aprendendo a palavra de Deus. Então confere lá o Salmo 133, do 1 ao 3 e Efésios 4, 11, 12. 2. Apatia, engano e pecado. Letra A, B e C. A Bíblia ensina, letra A. A Bíblia ensina que devemos andar no Espírito para não satisfazer a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Letra B. Andar no Espírito significa se envolver com as práticas que agradam ao Espírito Santo. Confere lá Gálatas 5,25. Letra C. Quem se envolve, anote aí, com a oração, com o estudo da Bíblia, com o jejum, com os cultos, com a evangelização, com as visitas, com a comunhão com os santos, não terá tempo para os prazeres carnais. Ponto.
Vamos ver lá Gálatas 5:24. Vou repetir. Esse parágrafo aqui do segundo tópico é um dos mais importantes da lição. Quem se envolve, isso significa andar no Espírito. A palavra andar está no âmbito das ações. E no Espírito, pode conferir na tua Bíblia aí, não está escrito Espírito com letra minúscula, está escrito Espírito com letra maiúscula. Então eu tenho que andar no Espírito Santo. Como é que eu faço isso, pastor Rodrigo? O andar diz respeito às minhas atitudes. Então, que as minhas atitudes, que as minhas ações agradem o Espírito Santo. Aí eu tenho que descobrir quais ações são essas. E está aqui, ó. Quem se envolve com a oração, com o estudo da Bíblia. E esse aqui, estudo da Bíblia, irmãos. O que não dizer da escola bíblica dominical? Uma poderosa disciplina. Eu vou ser sincero dizer para vocês. Tudo que o pastor Rodrigo, por bondade e misericórdia de Deus, pôde fazer na obra de Deus foi graças à escola bíblica dominical. E tudo que o pastor Rodrigo ainda puder fazer daqui para frente é graças à escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical me deu todo o conhecimento, o aprendizado, o entendimento das coisas espirituais, da obra de Deus, da sabedoria necessária para viver nesse mundo, graças à escola bíblica dominical. Todos os domingos vai fazer 29 anos. Se eu faltei alguma escola dominical, ou foi por motivo de estar doente ou a trabalho, mas raras as vezes faltei na escola dominical. E olha que tem pessoas que dizem, mas a escola dominical é domingo de manhã, eu tenho que descansar, eu canso, trabalho a semana inteira. Olha, irmãos, eu fiquei 9 anos trabalhando num depósito de gás, batendo bujão, de segunda a sábado, uma média de 1.000 bujões por dia, descarregando o caminhão. Na época não tinha os carrinhos, não tinha o plant. Nós descarregava bujão um por um, na mão, tá? Na mão. E ali, ó, todo dia fazendo, e a gente ainda fazia consagrações, trabalhando, descarregando bujão, em jejum, e todos os dias, 9 anos, e domingo de manhã, eu nunca usei como pretexto. Tô cansado. Sabe, irmãos, é uma questão de interesse. Ou a pessoa tem interesse em estudar a Bíblia, ou não tem. Ponto. Simples assim. Ou a pessoa se interessa em se aprofundar no conhecimento bíblico, ou não se interessa. Ponto. Simples assim. E eu sempre tive interesse, e não era a rotina semanal de bater bujão que ia me impedir de ir para a igreja. Eu dormia as horas necessárias, de 6 a 8 horas, sábado à noite eu ia dormir, pronto. Isso que muitas das vezes nós amanhecemos em campanhas de oração, de sábado para domingo, nós saía da oração e ia direto para a escola dominical, e nunca me matou, nunca fiquei doente por causa disso. Então, irmãos, é uma questão de interesse. Tem muitas pessoas que elas perderam o interesse e aí ficam colocando remendo psicológico, justificativa. Não, eu trabalho a semana inteira, eu estou cansado. Na verdade não quer, nada justifica. Então se a pessoa tem interesse, ela vai para a escola dominical, ela vai estudar a Bíblia. E olha, irmãos, todos que se aproximam da palavra de Deus são mais felizes, prosperam muito mais. Confere Gálatas 5:24. E outra coisa, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Parênteses meio longo, né? O apóstolo Paulo fazia isso, abria um parênteses extenso. Depois ele fechava, terminava um assunto e dava sequência ao que ele tinha começado lá atrás. E aqui é uma aula diferenciada do dia da aula ali, que você tem que ficar focado no assunto e não se perder demais, tá? Mas a Bíblia ensina que Deus deixou o descanso institucional importante. Primeiro, para a nossa saúde espiritual, emocional e, por fim, física. A pessoa se desliga emocionalmente, espiritualmente, do compromisso semanal. Então Deus deixou o descanso institucional. Começou com o sábado, não tem problema nenhum. Esse descanso os cristãos observam no domingo, não tem problema nenhum.
Ninguém vai perder a salvação por não guardar o sábado e tal, e descansar no domingo. Só que esse descanso, irmãos, ele tem dois benefícios grandes, duas finalidades. Primeiro, faz bem para o ser humano se desprender, distensionar a mente do compromisso de horário, do compromisso de atender as funções do trabalho e tal. Ele se desliga. Pronto, amanhã eu não vou trabalhar, cheio de coisa para resolver, cheio de um monte de coisa para atender, amanhã eu não vou. Esse desligar já traz um alívio mental, já traz um alívio emocional. É muito importante parar para descansar. Ótimo, ok. A pessoa vai fazer bem para a alma, vai fazer bem para o espírito, vai fazer bem para o corpo. Porém, irmãos, esse descanso institucional não foi deixado por Deus para uso exclusivo do ser humano. Não. Esse descanso institucional foi deixado por Deus para fazer bem ao ser humano e para que o ser humano sirva melhor a Deus nesse dia. O que isso quer dizer com isso, pastor Rodrigo? Os crentes pegaram o descanso institucional para si. Não, é para o meu descanso, trabalhei a semana inteira. Aí não vão na escola dominical, não vão na igreja, não vão no culto à noite. Não, trabalhei a semana inteira, tem que descansar, Deus deixou isso para mim. Esquece de Deus, usa o descanso institucional só para si próprio. Está errado, irmãos. Jesus ressuscitou em que dia? Domingo pela manhã. E a Bíblia diz que quem por primeiro foi buscar ao Senhor Jesus ressuscitado no domingo pela manhã? As mulheres. Aqui tem uma mensagem espiritual para a igreja. A mulher representa a igreja. Você quer andar na perfeita vontade de Deus? Porque existe a permissiva e existe a perfeita. Eu quero andar na perfeita. E eu entendo pela Bíblia que a perfeita vontade de Deus, Deus se agrada, que no domingo pela manhã, que é o dia do Senhor, as mulheres, a igreja, busque o Senhor de manhã bem cedo. Busque o Senhor. Se agrada. Deus se agrada demais disso. Você acha que o Espírito Santo, que instituiu a escola bíblica dominical e colocou a escola bíblica exatamente no domingo, você acha que foi por acaso? Não. É porque o Espírito Santo sabe que o Senhor Jesus se agrada, que no domingo pela manhã, o descanso institucional que faz bem para o homem, deve também fazer com que o homem sirva melhor a Deus nesse dia. E aí, domingo pela manhã, o dia do Senhor, as mulheres, a igreja, busque o Senhor Jesus de manhã bem cedo. Por isso que a escola bíblica dominical ocorre no domingo pela manhã. Agrada muito a Deus. O Espírito Santo instituiu isso e Deus se agrada demais. Lá em Israel, eles guardam o sábado. E eu perguntei, como é que é o sábado aqui para o judeu? Não, o judeu entende que o sábado é o descanso institucional estabelecido por Deus para a saúde do homem, mas não é exclusivo do homem esse descanso. É para que o homem descanse e sirva melhor a Deus nesse dia. Eu fiquei com vergonha, irmãos. Fiquei com vergonha. Sabe o que a mulher falou para mim? Aqui no sábado os judeus oram mais, as orações são dobradas, o jejum é dobrado, as esmolas são dobradas. No sábado eles servem melhor a Deus. Eles descansam dos compromissos, desliga a mente, traz um alívio para a mente, isso traz saúde, e servem melhor a Deus nesse dia. E eu fiquei pensando, meu Jesus, tem misericórdia. Os irmãos lá no Brasil estão pegando o descanso institucional só para eles. Não, porque Deus deixou para descansar, trabalhei a semana inteira, domingo é dia de pescar, é dia de ir para o sítio, é dia de ficar com a família, é dia de viver para mim. Não é isso que a Bíblia ensina. É para servir melhor a Deus nesse dia. A pessoa já está desligada dos compromissos do trabalho durante a semana, isso já gera saúde. Isso já gera disposição e ânimo, renovo emocional. E a pessoa tem que ter o entendimento. Hoje, já que eu estou desligado de todos os outros compromissos, eu servirei melhor ao meu Deus nesse dia. E o que os cristãos estão fazendo? Tomando o dia de descanso só para si. Daí não vão na escola dominical, hoje é só
descansar com a família, à noite, né? Aí à noite sempre tem um timinho de futebol encerrando um campeonato na hora do culto. Daí a pessoa, não, mas é só hoje, né? Eu não vou no culto, fico assistindo jogo de futebol e assim por diante, irmãos. Tá desse jeito a situação. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Aí por isso que em muitos lugares a igreja não está crescendo, está inchando. Está inchando. Pessoas cheias de problema, pessoas que não estão libertas, pessoas que estão na igreja criando um monte de confusão, pessoas carnais, sensualidade aumentando no meio dos cristãos, prostituição, adultério, vícios, mau testemunho, escândalo, por causa disso. As pessoas estão buscando cada vez mais satisfazer seus desejos e os desejos maravilhosos de Deus, as pessoas estão deixando de segundo plano. É lamentável, mas ainda bem que você que está aqui comigo, você está fervoroso no espírito, mantendo as disciplinas espirituais, não quero pregar aqui um terrorismo psicológico, mas só fazer você pensar, tá? Pensa nisso. É necessário um despertamento espiritual para as práticas e disciplinas piedosas que agradam a Deus. Precisamos sermos mais piedosos, buscar mais a Deus, sermos mais dedicados. Ainda mais que se aproxima a volta do Senhor Jesus. Uma vida comunitária com os cristãos, da teoria à prática. Uma vida comunitária com os cristãos faz com que o servo piedoso, eu gostei dessa expressão aqui, servo piedoso. É servo, irmão, não é para se exaltar, a pessoa muito dedicada, não tem nada que se exaltar, ela é servo. O próprio Senhor Jesus deixou bem claro, tá? Se você fizer tudo e mais um pouco, ainda vai ser considerado um servo, tá? Da teoria à prática. Letra A. Uma vida comunitária com os cristãos faz com que o servo piedoso esteja envolvido com atividades que edificam, e isso mantém a saúde espiritual desse servo, para que ele ande de fé em fé, como diz a Bíblia, e de glória em glória. Como é que a Bíblia quer que o servo piedoso ande? De fé em fé, cada vez tendo mais fé, mais confiança, mais alegria em servir a Deus. E de glória em glória, recebendo muito mais da presença de Deus em sua vida, tendo mais comunhão com Deus. E isso é resultado do quê? Guarde essa expressão. Vida comunitária com os cristãos. Aquilo que a Bíblia diz, tinham tudo em comum, viviam juntos. E aqui, irmãos, o Espírito Santo está batendo nessa tecla. Porque tem gente que não quer ter, tem gente que quer ter vida com Deus, mas não quer congregar. Não funciona, irmãos. Por favor, levante essa bandeira da união. Não deixe esfriar esse sentimento do Espírito. Muita gente por aí hoje quer servir a Deus sozinho e acha que não é importante. Não. Letra B. Precisamos lembrar que a igreja primitiva valorizava a prática da leitura bíblica e da oração e do jejum. A igreja valorizava, juntos. Confere lá Atos 6:4. Pedro não disse, eu vou estudar a Bíblia sozinho. Não. Nós perseveraremos em oração e no ministério da palavra. União. Atos 6:4 e 2 Coríntios 11:27. Visão geral. Manter uma rotina espiritual exige esforço e constância, como diz a Bíblia, sede firmes e constantes. Pois a negligência das disciplinas enfraquece a fé e abre espaço para a influência do pecado e do secularismo. É o que eu tenho dito aos irmãos. Não regrida nas práticas de fé da tua vida espiritual. Não diminua, não regrida. O crente aceita Jesus, vai na igreja, não perde culto, vai no culto de ensino, vai na escola dominical e está sempre nas orações, nas consagrações, se envolvendo. Daqui a pouco ele começa a regredir, por N situações. Vai regredindo, diminui os cultos, diminui a oração, diminui o estudo da Bíblia,
não jejua mais, não se envolve mais com a igreja, com os departamentos, não se envolve, tá? E aí, como diz o meu pai na fé, pastor Ari Subtits, muitos quando saem da igreja, sai só o cadáver, que já estava morto lá dentro fazia tempo. Misericórdia. Por quê? Porque ela vai diminuindo essas práticas. O presbítero Mão Juvenal, de saudosa memória, sempre dizia: não se conforme em diminuir a oração, em diminuir o estudo da Bíblia, em diminuir a assiduidade na igreja, em diminuir o envolvimento com a obra de Deus. Não fique conformado, nós não podemos diminuir. Nós temos é que se envolver cada vez mais. Não na questão de ser fanático, de se exibir, querer um status espiritual, de se mostrar, não. Não de querer viver uma religiosidade que não agrada a Deus, não. Mas por sede de Deus, por sede de ver a obra de Deus avançando, salvar o maior número possível de pessoas, de almas, sabe? Uma piedade realmente pura, cheia de humildade e de amor. Isso é bíblico e a palavra ensina. E eu creio que tem muitos irmãos que amam viver assim. E eu sei que você também ama, por isso que você está aqui. 3. As disciplinas e a luta espiritual. Tópico 1. As astúcias do maligno. Olha só. Letra A, letra B. Lembrando, irmãos, ontem eu saí do culto e eu fui fazer uma visita no hospital. Até nem deixaram entrar. Nem deixaram entrar. Poxa vida, mas é uma visita religiosa. A lei permite, se não houver procedimento lá dentro do quarto, dos enfermeiros, dos médicos, a instituição deve apoiar esse trabalho. Ah, mas não sei o que, são regras, são normas e tal, tudo bem, a gente não vai... Aí eu entendi. Depois eu saí dali, entrei no carro, quando eu estava entrando no carro, um andarilho. Ô doutor, me dá uma moedinha. Ô doutor, me dá uma moedinha. Daí eu olhei para ele e falei: eu não sou doutor, eu sou pastor. Ele: ô pastor, então me dá uma moedinha. Daí eu reconheci uma dor que deu no meu coração. Ele é desviado, foi até líder de jovens aqui na nossa cidade. Eu falei para ele: por que você abandonou a igreja? Eu disse: não, eu não abandonei, Jesus sempre esteve comigo. Bêbado, irmãos. Olha só o perigo que é a chamada vida espiritual. A vida espiritual é a coisa mais perigosa que existe. Como assim, pastor Rodrigo? É perigosa no sentido de você ficar cego e não ver. As pessoas em relação à vida espiritual podem ficarem cegas e não ver. Não percebe? Ele se afastou da igreja, vive na rua, vive no vício, vive na cachaça, vive nas drogas. E ontem, bêbado, olhou para mim e disse: eu nunca me afastei de Jesus. E eu fiquei pensando: meu Deus, meu filho estava junto. Eu disse: olha filho, olha a situação. Minha esposa estava junto. Um desviado, foi líder de jovens. E diz que nunca se afastou de Jesus. Olha como a pessoa se afasta, abandona o primeiro amor. Vem comigo. Letra A e B. O inimigo da igreja anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, diz a Bíblia. 1 Pedro 5:8. Letra B. Quem se envolve com as práticas carnais alimenta a concupiscência da carne e irá se envolver com vários pecados. Confere lá Tiago 1, 14 e 15. Se a pessoa se envolver, é igual aquela história, né? O rapaz tinha 2 cachorros, o preto e o branco. E aí, ele fazia luta de cachorro. Isso nem, acho que é proibido, né, fazer, né? Mas ele fazia. E aí ele dizia: quem é que vai apostar no preto, quem é que vai apostar no branco? As pessoas apostavam: eu quero apostar no branco. O branco. Beleza. Ele dizia: eu também vou apostar no branco. Aliás, ele começava dizendo: quem que vai apostar? Eu mesmo sou o dono dos cachorros, vou apostar no branco. As pessoas apostavam, né? Ele é o dono. E não é que o branco ganhava mesmo? No outro dia, eles ficavam só cuidando.
Então, eu vou apostar no preto, vou apostar no preto, vou apostar no preto. As pessoas apostavam e aí o preto ganhava. É claro que sempre tinha quem apostava em outros também, né? Alguém perguntou para ele, poxa, mas sempre no que você aposta, esse cachorro ganha. Como é que você sabe? Isso não é simples. Um dia antes da luta, o cachorro que eu quero que ganhe, eu alimento mais. E deixo o outro passar fome. Então aquele que eu alimentar mais vai ganhar a luta. Aqui é uma mensagem espiritual tremenda para o povo de Deus. Aquele que você alimentar mais vai ganhar a luta. E não só a luta, a batalha. Como assim, pastor Rodrigo? Alimente teu espírito com práticas que agradam a Deus. E o teu espírito vencerá a tua carne. Agora, se fizer o contrário, se alimentar mais a carne e não o espírito, a carne vai ganhar. E aí eu vou abrir outro parênteses aqui, irmãos. Você acha que é suficiente ir na igreja uma só vez por semana, ouvir 20 minutos de Bíblia, e a pessoa volta para casa, e durante todo o restante da semana, não ora, não lê a Bíblia, fica só ouvindo música mundana, filmes e coisas que não edificam, e alimentando sua alma, alimentando sua carne, com todo o entretenimento que existe nesse mundo, e uma vez só por semana, ela vai na igreja, 20 minutos de Bíblia, ora um pouquinho na igreja, e o restante da semana não ora, não lê a Bíblia. Eu pergunto para você, essa pessoa, o que está prevalecendo nela? Os desejos da sua carne ou os interesses do Espírito Santo em sua vida? Com certeza, mas é por isso que está aumentando o número de cristãos se desviando, dando escândalo. Outra coisa, contra fato não existe argumento. Está aumentando o número de cristãos com ansiedade e com medo. Agora, esses dias, meu professor de hebraico, ele disse que está dando aula para um psicólogo, que quer aprender hebraico. E o psicólogo disse, olha, e o psicólogo não é crente. Ele disse, olha, eu estou admirado com o número de pessoas que se dizem crentes me procurando com problemas emocionais, com ansiedade. Ele disse, eu sempre olhei para os crentes e via eles como pessoas confiantes, pessoas alegres, pessoas seguras de si. E hoje aumentou demais o número de crentes com ansiedade, com depressão. E o Júlio falou para mim, eu disse, por quê? Porque infelizmente hoje um grande número de cristãos criaram o quinto evangelho, que é o evangelho segundo eu. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Eu vou na igreja quando eu quero, eu só penso em Jesus, não quero pecar, não quero matar ninguém e tal, estou salvo. Mas não tem piedade, não tem disciplina, não tem vida com Deus, não se dedicam. Não lê a Bíblia, não oram, não jejuam, não se envolvem na igreja. Fica só com aquele desejo, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu, eu tenho Jesus, eu não tenho idolatria, eu não tenho outro Deus, mas não tem vida com Deus. Aí no primeiro vento, já grito igual o moço de Eliseu. Ai, meu Senhor, vamos morrer. Telefone que toca de madrugada. Ai, meu Deus do céu, o que é? Nós estamos aí vendo um número gigante de crentes medrosos, tímidos, sem ousadia, ansiosos, depressivos. E por quê? Porque eles querem servir a Deus segundo eles. Não, mas eu vou na igreja uma vez por semana, eu faço a minha parte, não precisa escola dominical, não precisa, tudo bem, não precisa. Mas ninguém pode negar. Medroso, ansioso, apavorado, nervoso, atribulado, qualquer coisinha que acontece no trânsito já vira numa coisa horrível, de palavrão, escândalo, e é assim. Por quê? Não tem piedade, não tem disciplina. Pelo amor de Deus, irmãos, vamos ressuscitar isso no nosso meio. Orar mais, se envolver mais na igreja, ler mais a Bíblia, estudar mais a Bíblia. Era para todos os crentes, domingo de manhã, a igreja está lotada, numa disciplina piedosa. Estamos aqui porque desejamos isso.
Queremos ter um espírito inabalável, queremos ter paz, queremos ter confiança, queremos ter o coração protegido de ansiedade, de angústia, de depressão, de tribulação, queremos ter domínio próprio. Se a gente for provocado, encaminhar as pessoas com espírito de mansidão, e se as pessoas realmente baterem na face, oferecer a outra face, ser uma pessoa verdadeiramente feliz, ser uma pessoa que sente a presença de Deus, que ama servir a Deus, que pensa na salvação das almas. Quero mandar um abraço aqui a todos os irmãos de Agrolândia. Estivemos ali pregando no Congresso de Missões e a igreja, no domingo, vários irmãos convidaram várias pessoas para ir no culto. Teve 4 pessoas que aceitaram Jesus. Uma se reconciliou, outras aceitaram Jesus. A igreja pensa na salvação das almas. Parabéns, pastor Adelmo. Parabéns a todos os coordenadores de missão ali. A igreja que ama a salvação das almas. Levaram os irmãos para o culto. Foi uma bênção. Visitantes. Eu vou em muitos lugares, às vezes eu vejo, faz as apresentações, a gente prega em várias cidades do Brasil e fora do Brasil, a gente vê, eu fico prestando atenção, tem alguém que está visitando e tal, o presbítero fulano, amém, o pastor fulano, glória a Deus, a irmã, dirigente, que benção e tal. Não tem visitantes que não são crentes. O povo não está mais convidando, pensando na salvação das almas, não, irmãos, a disciplina espiritual serve para que a gente ame mais a salvação das almas, se envolva mais com a obra missionária e uma série de coisas. Vamos lá. 2. Evitando as distrações. Letra A e letra B. Paulo disse que deixava as coisas sem valor para trás e que corria para o alvo. Filipenses 3, 13 e 14. Paulo ensinou que um bom soldado não se embaraça com as coisas desta vida. E isso nos ensina que não devemos nos distrair, pelo amor de Deus. 2 Timóteo 2:2. Letra B. Como nos dias de Noé, as pessoas estavam distraídas e não perceberam que Noé e sua família entraram na arca. Isso quem falou foi Jesus, né? Mateus 24, 38 e 39. E não perceberam. Tá assim, irmãos. Muito cuidado, viu? Cuidado. Você que está aqui, Deus está mantendo a tua saúde espiritual. Deus está mantendo a tua saúde emocional, saúde física. Deus está te mantendo firme, de pé. A Bíblia diz: aquele que cuida estar em pé. Cuidado para que não caia. Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, não se deixe ser levado pelo tsunami de mornidão espiritual, frieza espiritual que tem dentro dos próprios ou do próprio meio cristão. Hoje o maior risco que estamos presenciando à saúde espiritual dos cristãos é o estilo de vida de alguns que se dizem cristãos. Eu não preciso ir, eu não preciso estar lá, estou bem, e ficam disseminando veneno entre os cristãos, dizendo: não preciso disso, estou bem com Jesus. Veja bem, o mendigo ontem lá, podre de bêbado, eu nunca deixei Jesus. Tá assim, irmãos. Tem muitas pessoas dentro da igreja. Tome cuidado, não recue, ande com pessoas que têm compromisso com as disciplinas espirituais, com a verdadeira piedade, que a Bíblia tanto aconselha que os cristãos se envolvam. Piedade. Eu até fiz ali uns estudos, você pode fazer mais estudos. Procure, pesquise na internet aí versículos que falam de piedade. Você vai ver inúmeros versículos, irmãos. E essa piedade diz respeito a ser dedicado diante de Deus. Não recue. Visão geral. As disciplinas espirituais fortalecem o cristão contra as astutas investidas do inimigo e devem ser praticadas com vigilância e resistência às distrações do mundo atual. Conclusão. O exercício das disciplinas espirituais é fundamental para nos fortalecer e nos dar poder contra as forças das trevas, conforme Lucas 10, 19 e 20, Marcos 16, 17 e 18. Assim como as necessidades físicas, nosso espírito precisa ser alimentado diariamente e por toda a vida, conforme 1 Tessalonicenses 5 e 17, 1 Pedro 2, 2 e 3. Faça como John Wesley, né? A história conta que ele
durante 65 anos. 65 anos. Levantava, conforme diz ele nos seus escritos, exceto se ele estivesse muito doente, mas levantava 4 horas da manhã e não começava o dia sem ter uma direção de meditação na palavra de Deus. Ele dizia, se eu alimentar minha alma, meu espírito com a palavra de Deus, eu começo o dia pensando conforme Deus, olhando as coisas com a lente do céu e não com a lente da carne. E aí era diferente o seu dia. Então, e ele dizia, aquilo que você coloca dentro dos teus pensamentos, na tua mente, no teu coração, nas primeiras horas, nos primeiros minutos do dia, influenciará todo o restante do teu dia. E ele dizia, levantar de manhã cedo e ler a Bíblia, para poder me guiar durante todo o restante do dia. Lindo demais. Vamos fazer a nossa oração? Chegamos ao final desta lição de número 12, muito abençoada, sobre a piedade, sobre o espírito humano e as disciplinas cristãs. Então seja disciplinado, não recue. Vamos orar? Se você deseja adquirir os slides, aproveite a nossa Black. Até o dia 15, estamos em uma grande promoção. Ore comigo, você que precisa de uma cura, acredite agora, Deus vai te curar. Senhor Jesus, Deus eterno, nós te damos graças, Senhor, primeiramente por essa disciplina de estarmos semanalmente aqui, estudando a Tua Palavra. Eu te louvo pelos mais de 46 mil alunos que estão aqui interessados na Tua Palavra e os mais de 10 mil alunos que são assíduos, semanalmente estão aqui estudando a Tua Palavra. Isso é uma disciplina que te agrada. Pai querido, venha abençoar, Pai, cada um dos Teus filhos e recompense agora, Senhor. Confirme esta palavra, estenda as Tuas mãos de graça e misericórdia e cure este irmão que clama agora por cura. Cure esta irmã que clama por cura. Seja glorificado na vida dos Teus servos. Pai querido, eu rogo a Tua bênção. Abençoe que os Teus filhos sejam disciplinados e não recuem no exercício da fé, nas práticas que agradam o Espírito Santo, para que possamos verdadeiramente andarmos no Espírito. Que nós possamos orar mais, estudar mais a Tua Palavra, se envolver mais com a consagração, jejuar, disciplinar a carne, estar nos estudos da Palavra, junto com os Teus mestres na igreja. Abençoe Teu povo, para que nós possamos se envolver mais na obra da evangelização, da salvação das almas, na obra social, que possamos se envolver mais com a união da igreja com o Teu reino, para a glória do Teu nome, Pai. Abençoe o Teu povo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, tome posse desta bênção, forte abraço. Isso que o tempo aqui voa, né? Nós nem falamos muito, irmãos, e tem que ser falado sobre o jejum. Tá? A lição até usou só uma frasezinha ali, mas Jesus falou, vai ser tirado o noivo e vocês precisarão jejuar. O jejum é para nos aproximar de Deus, né? Então, como Jesus estava ali com eles, não precisava ele estar jejuando, mas Jesus disse, o noivo será tirado e vocês precisarão jejuar. Então o jejum ele disciplina os prazeres da carne. É muito importante que você faça isso. O que o jejum faz, pastor Rodrigo? O jejum restaura as fraquezas da carne. Jesus chamou o jejum de remendo. Ele disse, não se coloca remendo novo em vestes velhas. Aí os discípulos não estavam preparados para jejuar, mas Jesus chamou o jejum de remendo. Tá fraco, tá meio fracão aí com os desejos da carne, principalmente aí o sexo oposto, né? Outro dia um obreiro me procurou e disse, pastor Rodrigo, o que é que eu faço para não ser seduzido pelas mulheres formosas que passam por mim? Eu falei, tá orando? Tô. Tá lendo a Bíblia? Tô. Tá jejuando? Ele disse, não. Então põe remendo nessa carne, meu filho. Restaura ela. Vai pro jejum. É muito bom. Meus amados, forte abraço. Que Deus abençoe. Fique na paz.